Café Monet está de volta e dessa vez recebendo uma das autoridades mais importantes do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o diretor-geral Gustavo Vidigal Costa. A gente começa num instante. Ele é bacharel em Direito, mestre em Direito Público, doutor em Direito Público e agora está iniciando o seu pós-doutorado em Direito Comparado e Estudos Culturais na UFMG. É bacharel, mestre e doutor pela PUC, sempre sob orientação do professor Giovanni Clark, que é um dos mais importantes professores de Direito Econômico que a gente tem no Brasil, hoje decano de Direito Econômico na UFMG e também na PUC, e é diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Gustavo Vidigal Costa. Que alegria poder dialogar com você. Seja muito bem-vindo ao Café Monet e aos estudos europeus, porque o pós-doutorado que ele está iniciando deve ser um pós-doutorado conectado também com os estudos europeus. Como é que você se sente sendo talvez hoje um dos maiores especialistas em direito do planejamento que Minas Gerais já conseguiu formar em toda a nossa trajetória? A gente fala no Washington Albino, a gente fala no Giovanni Clark e a gente fala no Gustavo Vidigal, não é isso? Bom, professor, primeiramente quero agradecer o convite. Para mim é uma, eu não posso dizer emoção, uma super emoção estar presente ao senhor, né? Que o senhor já é catedrático, famoso na Universidade Federal de Minas Gerais. Vou iniciar o pós-doutorado nessa famosa universidade e para mim é uma grande responsabilidade, porque por trás de ser diretor, estar como diretor-geral, por trás desse servidor público tem uma pessoa que admira o professor, sou filho de professores, minha mãe professora de geografia, meu pai pedagogo, e a Universidade Federal de Minas Gerais sempre foi para mim uma referência. Eu não me considero um grande especialista em planejamento, eu me considero um grande estudioso no planejamento, por entender que o planejamento é um grande instrumento de efetivação de políticas públicas. Há quem diga que o intelectual é só um estudioso, que a universidade é um conjunto de estudantes e de estudiosos, que nós, professores, eu, você que também é um professor, somos, no fundo, estudiosos. Mas é muito difícil imaginar alguém que conheça mais planejamento, direito do planejamento, ou, como você disse nos títulos dos seus trabalhos, né, direito planejador sancionador, como você. O seu trabalho já é um trabalho muito consistente na história do direito público em Minas Gerais. Basicamente, o meu trabalho, ele se baseia na minha experiência. Na minha experiência como auditor de controle externo do Tribunal de Contas, há 17 anos sou auditor aqui do Tribunal, fui diretor de fiscalização, fui coordenador das contas de governo do Estado de Minas Gerais, então eu aprendi bastante a questão da importância do planejamento, do orçamento público, do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, e percebi também que a própria Constituição, é engraçado, professor, que a própria Constituição, quando a gente interpreta a Constituição, ela diz o seguinte, que planejamento não é uma faculdade, é uma obrigação. Porque no momento que ela estabelece aqueles direitos fundamentais, estabelece os direitos sociais, estabelece no seu artigo 3º os objetivos fundamentais, a própria Constituição estabelece o caminho por meio do planejamento. Planejar, vou citar, entre aspas, o professor Gustavo Vidigal. Planejar é dirigir a ação estatal e vincular juridicamente os agentes públicos ao cumprimento das finalidades constitucionais. Tem alguma coisa mais moderna em relação ao planejamento do que essa definição, que amarra aquilo que o Washington Albino chamava de ideologia constitucionalmente adotada com a boa doutrina dos direitos fundamentais e a melhor estruturação da governança administrativa? Não me parece possível. Eu acho que a sua militância, o seu magistério, a sua doutrina em sede de direito do planejamento, ou como a gente costuma dizer na UFMG, direito econômico do planejamento, porque para nós ainda a chave do direito econômico é muito forte, por conta do Washington Albino, por conta de Giovanni Clark e dos outros colegas professores de direito econômico. Você sabe que nós temos o direito econômico como disciplina obrigatória há muitas e muitas décadas no currículo de graduação da UFMG. Então a gente costuma falar em direito econômico do planejamento. Para você é direito planejador, é isso? Direito planejador.
E quando eu trabalho na minha própria tese, no meu mestrado, o direito planejador sancionador, é que eu ultrapasso aquele limite da mera autorização do planejamento, do mero caráter autorizativo. Eu perpasso por essa premissa para entender que o planejamento ele é impositivo. Impositivo por quê? Primeiro, dentro de uma premissa constitucional, que ela estabelece: eu quero isso, mas a forma de alcançar é por meio do planejamento. Porque várias vezes, professor, o que acontece? As grandes leis planejadoras, os grandes instrumentos de planejamento, os instrumentos orçamentários, plano diretor, política nacional de resíduos sólidos, o plano nacional de educação, são leis. São leis que estabelecem planos, metas, objetivos, que devem estar em conformidade com a própria Constituição. E no momento que eu estabeleço um caminho, a própria Constituição estabelece um caminho para a efetivação dessas políticas públicas dos direitos sociais, ele não diz que é meramente autorizativo. E pela minha experiência, no momento que eu já analisei inúmeros orçamentos públicos, principalmente do Estado de Minas Gerais, eu percebo claramente em que muitos programas são delineados inicialmente dentro de uma premissa e posteriormente são alterados de uma forma discricionária pelo administrador público. De forma comparativa, a gente percebe o welfare state, por exemplo, nos países escandinavos, do estado do bem-estar social, em que há, por exemplo, uma estrutura de planejamento muito forte, de um bem-estar social muito forte, de uma política pública muito forte, de um controle de infraestrutura, um controle dos direitos sociais. Então, a questão do planejamento, no sentido de cumprimento, para mim, é algo inegociável. É algo inegociável. Porque o planejamento é uma premissa constitucional. E planejamento é governo ou é governança? Como é que você vê essa dualidade entre esses dois termos que muitas vezes parece que estão em contraposição? Governo político, governança técnica. O planejamento é governo ou é governança? Excelente pergunta. Excelente pergunta, sim. Vindo do senhor, não poderia ser de outra maneira. O planejamento, o professor Giovanni Clark, o professor Washington Bino, eles estabelecem assim, que inicialmente ele dentro de uma concepção política. Não tem como desassociar, né? A questão da escolha de planejar, da escolha de querer que as coisas sejam planejadas de alguma forma. Então, essa premissa, inicialmente, por não se tratar de um plano que ainda se transformou em lei, tem uma concepção política, tem uma concepção de governo, tem que ter uma concepção também de Estado. No momento que ela se transforma numa lei, no momento que ela perpassa por um processo legislativo, perpassa por todo um processo de escolha, ele passa, sim, a ser aplicado de uma forma instrumental para políticas públicas. Claro, tem que observar toda uma governança de integridade, de administração pública, dentro de processos, de procedimentos. Então, eu não quero ser tecnocrata ao extremo. Eu quero dizer que ele perpassa por todo um processo político, legislativo, técnico e de governança. A sua dissertação de mestrado, que saiu publicado, Planejamento do Estado e o Papel Fiscalizatório dos Tribunais de Contas, saiu publicado pela De Plácido, ela começa essa discussão e depois a sua tese de doutorado não saiu publicada ainda, mas eu tenho uma pergunta sobre ela. Planejamento estatal diretivo e a aplicação do direito planejador sancionador avança nessas discussões. Eu tive a oportunidade de passar os olhos sobre a sua dissertação, sobre a sua tese e fiquei muito impressionado. Claro, não era de se esperar nada diferente de um orientando do professor Giovanni Clark. Aqui entre nós a gente sabe a matriz intelectual de onde provém o professor Gustavo Vidigal. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Durante o seu pós-doutorado, agora, na UFMG, cujo projeto geral se chama Planejamento Impositivo, Orçamento Público e Controle das Políticas Públicas, uma análise comparada dos modelos de fiscalização das Cortes de Contas do Brasil, Portugal e Espanha. Será que a gente pode esperar que, como fruto do pós-doutorado, saia publicado o seu livro decorrente da tese, que é muito importante para Minas Gerais e ainda não saiu como livro? Ou ele já está no prelo e a gente não sabe? Professor, estar como diretor-geral, dirigir um tribunal e exercer a academia é muito difícil. Mas eu não abandono o professor Giovanni, eu não abandono as minhas premissas, os meus princípios, os meus valores. E o planejamento, para mim, eu acho que é o que me acompanha na minha vida.
Quero crer que em breve publicarei alguma obra sobre o planejamento impositivo, o planejamento sancionador, porque essa tese de doutorado, ela tenta estabelecer alguns instrumentos de aferição da falta de planejamento dos entes administrados. Ou seja, não é simplesmente uma concepção holística, você descumpriu o planejamento. Não, é estabelecer o quê? Estabelecer instrumentos de aferição, tipo emendas parlamentares, renúncia de receita, retificação orçamentária, participação popular, ou seja, eu tento estabelecer uma série de instrumentos técnicos e políticos, porque políticos, participação, processo legislativo, que tentam aferir, de certa maneira, a capacidade de planejamento ou não. O doutorado, o pós-doutorado, é um passo além. É tentar fazer um estudo comparado com esses países, Espanha, principalmente os países ibéricos, Espanha e Portugal, dentro dessa concepção de controle, dentro dessa concepção de aplicação do planejamento. Então eu acredito que a minha tese e o meu pós-doutoramento serão complementares e eu acredito sim que essa obra vai sair. Assim nós esperamos. Olha que saiu o spoiler então de um livro que está para sair dentro das pesquisas do Centro de Excelência Jean Monnet também. Agora, como é que fica essa dualidade que você coloca entre o intelectual e o gestor? A gente sabe que o mandato de vocês aqui, o período seu como diretor-geral, tem sido um período muito intenso para Minas Gerais, de muitas transformações no Tribunal de Contas, de muitas inovações. Nós fizemos um café Monnet com o presidente Durval Ângelo e já colocou uma série de questões importantes nas mudanças no tribunal. A gente sabe do engajamento institucional, democrático, com os direitos fundamentais, como uma mudança para melhor, um avanço, melhor dizendo, mudança nem tanto, mas talvez um progresso nas tarefas da Corte de Contas de Minas Gerais. Mas como é que fica o homem por trás disso? O pai, o homem de bagagem humanista. Como é que você faz a transição, digamos, entre alguém que tem uma trajetória, uma consciência humanista, espiritualizado como você como é que você pensa, por exemplo, as leis, vamos dizer, morais, como no kardecismo, por exemplo, elas foram codificadas, né? A lei do progresso, a lei do desenvolvimento, a lei do trabalho. E como é que a gente faz essa transposição de uma pauta de valores que é importantíssima na trajetória ocidental e muito importante na trajetória brasileira, em Minas Gerais nem se diga, né? Afinal de contas não tem mineiro que não seja de alguma forma inspirado pela trajetória do Chico Xavier. Como é que fica esse homem, me permita, Gustavo, diante deste outro grande homem, esse Gustavo Vidigal, que tem de fazer a transposição, digamos, dos seus valores mais profundos para as suas experiências mais concretas de gestão pública. Como é que você vê isso? Professor, antes de mais nada, eu tento não esquecer que eu sou humano. Eu tento não esquecer que por trás, ou ao meu lado, prefiro dizer ao meu lado, eu tenho vários colaboradores, eu tenho vários parceiros, eu tenho uma população extremamente desigual no Brasil, uma alta desigualdade social, em que o meu profundo sentimento, como estando diretor-geral, como auditor de controle externo, é tentar ser um vetor de mudança, mesmo que seja pequena. Mesmo que seja pequena. Não tem sido pequena, né? Mas tentar, de certa forma, que o Tribunal de Contas trabalhe para tentar impulsionar uma melhor distribuição de renda, um melhor controle das políticas públicas. Só um parênteses. Recentemente eu assisti um vídeo que foi feito pela nossa diretoria de comunicação sobre uma auditoria operacional. A auditoria operacional ela tem uma característica muito de aferição de políticas públicas sobre os moradores de rua. E a reportagem foi de tanta felicidade, tanta sensibilidade, que as pessoas, os moradores de rua, dizendo que estão sendo ouvidos. Estão sendo ouvidos.
Eu fui palestrar num congresso ou num seminário de contabilidade e eu não falei nada no início, simplesmente passei o vídeo. A gente não pode esquecer as pessoas que supostamente são invisíveis. A gente não pode esquecer que a gente é privilegiado. Sou filho de professores. O meu ponto de partida é totalmente diferente de outras pessoas que são pretas, que são trans, que são gays, que moram em aglomerados, que tem que pegar um ônibus durante 4 horas, 3 horas. Meu ponto de partida é diferente. Mas só de eu ter essa sensibilidade, essa empatia de saber que eu não penso em mim, mas eu penso numa comunidade, né? O Michael Sandel, que é um professor lá ele fala sobre a questão da filosofia comunitarista, que tem um livro muito bom também que fala sobre a tirania do mérito. Então, assim, eu tento associar o meu lado da sensibilidade com o próximo dentro do meu papel como diretor-geral e, ao mesmo tempo, como professor e acadêmico. Eu não consigo fazer uma cisão de mim. E isso me faz... É pesado, o fardo é pesado, porque você começa a ter o que? A empatia, que é difícil. Você tem que tomar várias decisões, estando como diretor-geral, decisões de auditoria, decisões internas, gestão de pessoas, a questão acadêmica, que para mim, né, é fruto do professor Giovanni Clark, é fruto de entender que o Estado é importante. Então eu não consigo desassociar. E a todo momento eu tento me policiar para eu não perder essa sensibilidade. Aqui no Tribunal de Contas, eu trato desde a pessoa que trabalha na faxina até o conselheiro da mesma forma. Da mesma forma que eu tenho uma admiração pelo senhor como professor, né? Eu falo que o Japão, salvo engano, é o único país onde não precisa reverenciar o imperador. E o senhor é como se fosse um professor que não precisa ser reverenciado ao imperador. Então, eu digo isso, que quando eu me ingressei no pós-doutorado com uma certa resistência em virtude de todo o meu tempo, depois eu pensei, puxa, quando é que eu terei outra oportunidade de estar num centro de excelência, Jean Monnet, novamente com o meu orientador, com professores, que assim, que para mim, eu olho e falo assim, puxa, então, eu posso estar parecendo extremamente simples dentro do modo de ser, mas é isso. Mas veja, nós é que estamos tendo esse orgulho, essa oportunidade maravilhosa de tê-lo conosco na Faculdade de Direito da UFMG, no Bacharelado em Ciências do Estado, no nosso programa de pós-graduação. Isso para nós é importantíssimo. Eu quero te agradecer muito por tudo, pela oportunidade de estarmos na Escola de Contas e Capacitação Pedro Aleixo. Aliás, quero agradecer também ao Cristiano Perdigão, da técnica que está aí, mas agradecer pela oportunidade desse diálogo enriquecedor do Tribunal de Contas com a UFMG. Agradecer pela sua presença lá. E agradecer pela sua presença aqui, que começamos muito bem o ano de 2026, dialogando com mais um colega que a gente admira muito. Não tenho a menor dúvida que a gente tem uma admiração muito grande por você. E esperamos pela tese publicada. Vou publicar. Agora com o seu todo apoio aqui, com o apoio da Universidade Federal, Conselho de Excelência Jean Monnet, eu acredito que agora eu não tenho mais motivo. Agora é convencer minha esposa, convencer o professor Giovanni, convencer os meus professores e vamos à luta. Que honra para o Café Monnet termos uma entrevista importante como a do Gustavo de Vidigal. Muito obrigado, o Café Monnet volta.